aqui na Information, eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um conteúdo aqui nessa terça-feira, dia 25 de maio, para a gente conversar um pouquinho então sobre um assunto um pouquinho mais burocrático da NFL, que envolve duas novelas que a Liga está vivendo atualmente. Antes disso, já vou pedir primeiro para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no site e principalmente pega o link desse vídeo, ajude da Information a chegar mais longe, ajude a espalhar o futebol americano nas terras tupiniquins aqui no Brasilzão, certo, pessoas? Enfim, vamos falar hoje um pouquinho de um aspecto que não é tão ligado ao campo ou que uma franquia pode fazer em 2021, mas mais do aspecto burocrático, né? A NFL está vivendo o seu período de intertemporadas, a off-season, e nessa off-season a gente tem duas novelas. A do Aaron Rodgers, que é a mais antiga, mais recente, tem até vídeo aqui no canal, vou deixar linkado no finalzinho, e a do Julio Jones, né? Que agora, final dessa semana, explodiu na segunda-feira, quando ele participou de um programa da TV americana, se eu não me engano foi na Fox Sports, da terra lá do tio Sam, falando que sim, ele está fora de Atlanta e ele quer ser trocado. Então a gente tem que, primeira coisa para olhar como é que isso vai funcionar é quando essa troca vai ocorrer, e até mesmo a troca do Aaron Rodgers, ela tem que ocorrer após o dia 1º do próximo mês, por causa do dead cap, né? Afinal, a NFL tem um sistema que é complicado de tu entender o dead cap, etc e tal, mas basicamente dead cap é o dinheiro que vai ser gasto com um jogador que não está mais no seu elenco, né? Ele está na folha salarial, mas ele não está mais jogando pela sua franquia, né? O dinheiro que é morto, literalmente, como o nome diz. E esses dois jogadores têm um alto dead cap se eles forem trocados antes do dia 1º do próximo mês. O caso do Aaron Rodgers é um dead cap de 38 milhões para a próxima temporada e o do Julio Jones é de 23 milhões para a próxima temporada. E, por exemplo, se o Julio Jones for trocado depois do dia 1º, o dead cap de 23 milhões cai para 7 milhões e tu consegue salvar um bom dinheiro, afinal ele tem um peso de 23 milhões no contrato dele. E aí, então, a nova equipe que o tiver vai ter que arcar com 15 milhões, que é o salário dele garantido para a próxima temporada, e aí tem que começar a manejar dinheiro, mas isso não envolve Atlanta e não é o assunto do vídeo aqui. Já o Aaron Rodgers, né, se ele for trocado depois do dia 1º de 38 milhões de dead cap, vai cair para em torno de 20, 23 por aí, vai gerar esse valor. E o mais importante, né, não vai ser só pago num único ano. Trocado antes do dia 1º, o valor é pago totalmente em 2021. Trocado depois é pago em 21 e 22, o que fica mais viável para essa franquia trocar um jogador. E aí a gente vai olhar, né, para o cenário atual. O Aaron Rodgers deu uma entrevista ontem de noite no Sport Center americano e ele falou que o problema com Green Bay não é com os jogadores, com o elenco, com o coach staff. E ele deixou claro, sem citar, sem ele falar, mas o único ponto que ele não falou que ama Green Bay é o front office. Então, ele tá pistola com a diretoria, esse é o problema. Talvez seja resolvido de forma mais calma. Acho difícil que hoje role uma troca com o Aaron Rodgers, mas a possibilidade está aí, apesar de eu acreditar que é quase nula essa chance de acontecer. Já o caso do Julio Jones é um caso mais possível de fato ocorrer. Ele falou que ele não quer mais Atlanta porque ele quer ganhar um Super Bowl e na visão dele Atlanta não é capaz de vencer. E aí ele já meteu de cara também quando perguntado sobre quem sabe para os Cowboys, ele respondeu que ele quer vencer, ou seja, ele também vê que Dallas não é um time possível para ser campeão. Então o Julio Jones tem uma novela que parece que vai ter um fim um pouquinho mais claro em relação a uma trade ou não, basta saber com quem vai conseguir ir, né? Afinal, tem um cenário de ter que arcar com 15 milhões do contrato do Julio Jones, tem ainda 2 milhões garantidos para a próxima temporada em 2022. Ele tem 32 anos, é um cara que sofreu com lesão ano passado, que ficou ativo durante metade da temporada apenas. Então tem alguns aspectos dessa troca do Julio Jones que pode dificultar um pouquinho, mas ela está mais próxima de acontecer, e diria até que bem mais próxima do que uma troca envolvendo um Aaron Rodgers, né? Então, essa é a questão. São duas novelas que não vão se resolver antes do próximo dia 1º. Vai ter muito rumor, principalmente, creio eu, do Julio Jones. Vai ter muita notícia pipocando, de time indo atrás, de times que já foram atrás do Julio Jones, né? Teve notícia que, por exemplo, os Colts, os Raiders e os Titans estavam interessados no Julio Jones antes do draft e não acabou rolando nenhuma trade, provavelmente por causa do motivo do dead cap.
Mas a gente vai ver muita notícia, muita coisa pipocando, mas o fim dessas novelas, ou pelo menos de uma delas de uma forma mais rápida, deve ser apenas após o dia 1º, e aí vai decorrer até a semana número 8 da NFL nessa temporada, que é o limite máximo para ocorrer uma troca. Obviamente uma troca dessas não vai ocorrer após a temporada começar, ela vai ter que acontecer antes, principalmente antes do training camp, né? Para o jogador já ir se acostumando com a nova franquia, com a nova casa, se essas trocas ocorrerem, né? Então a gente vai ter um mês um pouquinho mais agitado em questão de bastidores sobre esses dois casos. Seja para uma renovação ou não do Aaron Rodgers e para onde o Julio Jones vai, se ele vai ser trocado. Afinal, parece que está claro que ele não vai ficar em Atlanta em 2021. Certo, pessoas? Enfim, esse era o vídeo para explicar um conceito básico chamado dead cap. Quem diria que o jornalista horrível em matemática tem que entender de dead cap de matemática para fazer vídeo? Obrigado, NFL, me fazendo aprender tudo sobre matemática. Fica aí a dica para quem quer estudar para o Enem. Estude NFL, quem diria. Mas, papo sério, muito obrigado por ter estado aqui, espero que tenha entendido. Ficou alguma dúvida em relação a dead cap, como é que funciona, o dinheiro que é salvo se um jogador é cortado ou não, trocado ou não? Pô, pergunta aí que a gente responde, a gente explica de boinha, não tem muita dificuldade, né? A gente também tem texto lá no site explicando como funciona o salary cap da NFL, que é um conceito bem complicado de entender, o teto salarial de um time na NFL, como é que ele funciona, como é que ele gira. Parece que é simples e básico, mas de básico não tem nada. Então, um texto feito pelo Pedro, né, pelo Japa. Cara, um texto bem explicativo, bem aprofundado. Eu vou deixar linkado para entender um pouquinho mais sobre o salary cap, dead cap, tudo que a gente fala diariamente em questão de matemática de contratos no mundo da NFL. Certo, pessoas? Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!